Fala galera da PG Atualidades, beleza com vocês? Professor Oswaldo falando aqui, e na aula de hoje nós vamos falar de uma região muito importante no nosso processo de regionalização, principalmente nas últimas décadas. Pois é, galerinha, nós vamos falar da região Centro-Oeste. Se você curtiu o tema dessa aula, já deixa seu like aqui embaixo. Vem com a gente! Galerinha, antes de eu falar dessa região tão importante que é a região Centro-Oeste, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse no sininho de notificações, compartilhasse muito, mas muito esse vídeo com os seus amigos, pois só dessa forma nós vamos atingir mais e mais pessoas e continuar democratizando ainda mais o conhecimento e também a informação. Bora para a aula? Bom, galerinha, falar da região Centro-Oeste é falar de uma região que teve um processo rápido de crescimento na urbanização, no processo de população, mas antes de nós chegarmos nessa parte, é importante que nós conheçamos os aspectos gerais da região Centro-Oeste. Ela é dividida em 3 unidades de federação, mais o Distrito Federal. Então nós temos Goiás com a sua capital Goiânia, Mato Grosso com a sua capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul com a sua capital Campo Grande e o Distrito Federal com a sua capital Brasília. A região Centro-Oeste é a segunda maior do Brasil, com 1.611.000 km², mais ou menos aí 19% da área do Brasil, e uma população a partir do censo de 2022 de 16.300.000 habitantes, sendo a região menos populosa do Brasil. Vai ter aí mais ou menos 10,1, 10,2 habitantes por quilômetro quadrado e um IDH semelhante ao IDH a nível nacional. O IDH da região Centro-Oeste é de 0,760. Vale lembrar a vocês que Brasília, o Distrito Federal, é a região ali, o território ali, o pedaço de terras ali que tem a maior proporção em índice de desenvolvimento humano. Beleza? Vamos para a parte física, conhecer um pouquinho a parte física. Existem 4 tipos de climas na região Centro-Oeste. O tropical típico, que é o clima predominante da região, ele vai ter aí um verão quente e muito chuvoso e um inverno não tão quente e bem seco, beleza? O equatorial, que vai ficar ali ao norte do Mato Grosso, ou seja, vai ter a incidência da floresta amazônica e automaticamente o clima vai interferir. O clima subtropical, que vai pegar ali o sul do Mato Grosso do Sul e, obviamente, com a influência do estado de São Paulo no processo, e também o clima tropical de altitude ali também no Mato Grosso do Sul, justamente com a influência também do estado de São Paulo, beleza? Os relevos, eles são divididos em 3 unidades: planaltos, planícies e depressões. Tanto os planaltos, eu deixo com um asterisco aqui, então anotem aqui, quanto as depressões, eles vêm da era Cenozoica, ou seja, eles são relevos antigos e muito desgastados. E os planaltos, eu coloco os 3 principais aqui e eles têm um formato de chapada. Olha só, a Chapada do Pereci, a Chapada dos Guimarães e também a Chapada dos Veadeiros. Já quando nós falamos das depressões, a principal depressão do Centro-Oeste é a depressão do Tocantins, a que vai fazer o curso do rio Tocantins, que vai chegar na planície do Araguaia e obviamente vai formar ali a ilha do Bananal, que é um dos pontos de ecoturismo muito importantes da região. Fica a dica, com questões econômicas, o ecoturismo é importantíssimo para a
economia do Centro-Oeste no setor terciário. Ele não é o que dá mais dinheiro, a gente vai ver aqui, mas ele é de suma importância, principalmente pelas questões físicas, beleza? A região Centro-Oeste do Brasil, ela tem 3 grandes bacias hidrográficas. A bacia do Paraguai, a bacia amazônica e a principal bacia hidrográfica do Centro-Oeste é a bacia do Tocantins-Araguaia, que vai alimentar todos os estados, exceto o Mato Grosso do Sul, e ela vai ter o seu rio principal, o Araguaia, que é, por incrível que pareça, um afluente do Tocantins. O rio Araguaia vai nascer no estado de Goiás. Beleza? Indo para a vegetação, a região Centro-Oeste tem 3 grandes biomas. O Cerrado, que é o principal bioma da região Centro-Oeste, o Pantanal e a Floresta Amazônica. Falar um pouquinho do Cerrado aqui para vocês entenderem como funciona o processo, tá? O Cerrado ele tem um solo muito pobre, muito ácido, porque ou ele tem muitas chuvas ou ele tem a falta de chuvas, e isso vai fazer com que o solo ele tenha um desequilíbrio. O Cerrado ele é composto por campos, árvores de pequeno porte com galhos retorcidos e raízes profundas. E aí eu deixo aqui a diquinha para vocês anotarem no caderno de vocês. Por ele ter um solo infértil ou com baixa fertilidade, só que ele é muito importante para um lençol freático, porque na época de chuvas, por conta dessas grandes raízes que se formam, a água vai infiltrar com maior facilidade, ela não vai ficar na superfície, e sim vai infiltrar no solo, obviamente vai ajudar no lençol freático. Nós chamamos o Cerrado de floresta invertida. Por quê? Se nós compararmos com a Amazônia, que as árvores são de grande porte e as raízes são pequenas, a gente vê a floresta, certo? Mas quando nós observamos o Cerrado, árvore de pequeno porte e raízes muito profundas, com 2, 3, 4, 5 vezes mais do tamanho da própria árvore, é o termo que nós utilizamos na geografia. Então fica a dica para você marcar aí, beleza? O Cerrado tem a floresta invertida, raízes maiores que as árvores. Osvaldo, mas o Cerrado inteiro ele tem o solo pobre? Não, a parte do Cerradão ela é com um solo melhor, tá? Mas a essência do Cerrado em si, ele é pobre, tanto que por conta da ação do homem, quanto da ação da natureza, o Cerrado ele já perdeu 75%, mais de 75%, há uma estimativa de 80% a 85% de toda a sua vegetação nativa e de uma boa parcela da sua biodiversidade. E o Cerrado ele se tornou, na década de 80, a partir do conceito criado por Norman Myers. Nós temos um vídeo que fala sobre Norman Myers e os hotspots da biodiversidade. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também, no card acima, aqui, o editor vai colocar lá na hora, beleza? Ele é considerado uma área de quase ter uma recuperação impossível da sua diversidade, e aí ela, como o nome diz, hotspot, uma área quente, uma área que tem que ter um alerta ali. Então o Cerrado junto com a Mata Atlântica, os 2 biomas brasileiros, mas como nós estamos falando do Centro-Oeste, o Cerrado é um hotspot da biodiversidade. Anota aí, o Pantanal, que fica nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é a maior planície alagável do planeta. Anotem aí, beleza? E a floresta amazônica, que fica no norte do Mato Grosso, está perdendo espaço para a fronteira agrícola e também para o arco do desmatamento. Ou seja, a região Centro-Oeste está perdendo a sua biodiversidade para a economia, para os grandes agricultores e latifundiários, beleza? Indo para essa parte da economia, já que eu falei sobre agricultura, latifundiário, a região Centro-Oeste ela é importantíssima para o setor primário e secundário da economia, beleza?
Beleza, Oswaldo. Então, dando continuidade ao setor primário e secundário, eu separei alguns pontos aqui que são de suma importância para vocês entenderem as atividades econômicas do Centro-Oeste. Coloquei aqui, é claro que quando eu vou falar do setor primário, eu tenho que falar do agro. Ou seja, o agro lá é muito forte, principalmente após a década de 70, com a Revolução Verde, com a mudança da forma da produção agrícola. E eles, para poder pegar esse solo pobre, eles começaram a fazer o processo de calagem. Começaram a jogar calcário no solo para poder equilibrar o pH do solo. Vale lembrar a vocês que o pH equilibrado do solo é 7, beleza? E os principais produtos utilizados lá na região, produzidos na região, as principais culturas: soja, algodão, milho e cana-de-açúcar. Vale lembrar a vocês que a região Centro-Oeste é a maior produtora de pecuária do Brasil, com mais ou menos aí 35% de todos os gados do Brasil, mais ou menos aí uns 80 milhões de cabeças. E é claro que o setor secundário, a parte industrial, também é importante. Destaquei aqui alguns centros industriais que vão fazer o processo de desenvolvimento, tanto como indústria de base, bens de consumo, bens de capital, na região Centro-Oeste. Em Anápolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e também Corumbá, ou seja, vários polos industriais, vários centros industriais na região Centro-Oeste. Mas para ela poder chegar como está hoje, a gente tem que entender como se montou a história. Eu coloquei aqui uma dica, que a região Centro-Oeste é a que mais cresceu em urbanização nos últimos 70 anos. É importante você marcar isso. Mas para eu poder chegar nisso, eu tenho que entender a história, e eu fiz questão de deixar uma parte da lousa aqui para vocês entenderem a história do Centro-Oeste. Toda vez que eu vou contar para os meus alunos a história da região Centro-Oeste, eu sempre digo que eu só posso falar da história do Brasil quando eu tenho o quê? Quando eu tenho informações. Só que a região Centro-Oeste, graças ao Tratado de Tordesilhas, ela não fazia parte da região do Brasil, ela fazia parte do território espanhol. Então, podemos dizer que a história da região Centro-Oeste é tardia. Marquem isso, beleza? Então eu coloquei aqui, fiz uma cronologia, mais ou menos para vocês entenderem. Era numa área espanhola e durante 2 séculos, tanto os jesuítas quanto os espanhóis, eles iam à região para poder catequizar os indígenas na época. Ou seja, não tinha muito o que contar aqui. Então, o que começa a aparecer na história? A partir do século XVII, quando os bandeirantes, eles saíam daqui do estado de São Paulo e iam em busca de pedras preciosas e também minérios. E o ouro foi descoberto por um bandeirante que era conhecido como Anhanguera, o Bartolomeu Bueno. E aí começa o ciclo do ouro, que acontece no Sudeste, mas acontece também em 2 lugares do Centro-Oeste que são importantíssimos: o estado de Goiás e também o estado do Mato Grosso. Anotem aí. Indo para o século XVIII, a região Centro-Oeste, ainda muito pouco povoada, começam a criar as fazendas de gado. Pensando no quê? Pensando em fixar pessoas. Aqui, meados do século XVIII, já começava a fazer parte de fato do território brasileiro, graças ao Tratado de Madrid, que foi um acordo assinado entre Portugal e Espanha, meio que a Espanha cedendo o território para que Portugal pudesse explorar, já que ela não tinha contingente de pessoas para poder estar neste território, beleza? Agora sim, vamos dar nome aos bois, ou seja, a história do Centro-Oeste, haja visto que ela começa de fato a acontecer com maior intensidade a partir do século XIX. Por quê? Porque lá no século XIX, por mais que tivéssemos uma baixa população, um dos pontos importantes, as pessoas do Centro-Oeste também migravam para o Norte, graças ao ciclo da borracha, lá no final do século XIX, que acontecia na região Norte. Algumas pessoas começaram a migrar para o Centro-Oeste
graças à pecuária da época, beleza? Mas no século XX, principalmente entre as décadas de 1930, quando acaba lá o ciclo da borracha e o ciclo do café, a 1960, começa um expansionismo muito grande. Então você aí, pequeno gafanhoto, fique esperto. Quando o professor de vocês perguntar na escola, a história do Centro-Oeste ela é muito importante também, ou ela começa a ser desenvolvida a partir do século XX, principalmente após o ciclo da borracha e o ciclo do café. Exatamente. Sabe uma outra coisa que começa a ser desenvolvida, além do ciclo da borracha e do ciclo do café? É o joinha que você vai deixar na nossa aula. Cadê o joinha, gente? Deixa o joinha. Continuando aqui. A partir da década de 30, começa a construção das estradas de ferro e também da industrialização. Um dos motivos dessa construção da estrada de ferro é a criação de Brasília, que foi inaugurada em 21 de abril de 1960, e um dos principais precursores disso, aquela construção linda, foi Oscar Niemeyer, beleza? Só que, resumindo todo o processo aqui, graças a essa história, não fazer parte da América Portuguesa, sim fazer parte da América Espanhola, e não ter litoral, né, a única região que não tem acesso ao litoral, teve um tardio povoamento. E ela começa o seu crescimento tanto na urbanização quanto na industrialização, mais agora, a partir da década de 90, e aí eu deixo aqui, junto com a região norte, a região centro-oeste, foi a que mais urbanizou nos últimos 70 anos. Se formos falar em proporção, dos 16 milhões de habitantes, 92% moram na área urbana. Ou seja, a região centro-oeste é urbana, só perde para o sudeste. Beleza? O que vai fazer isso? Vai fazer com que haja um maior crescimento demográfico, essa expansão da fronteira agrícola, industrialização, só que isso vai trazer alguns impactos ambientais urbanos, como, por exemplo, lixo, poluição, ilha de calor em algumas cidades. Vale lembrar a vocês que a população do Centro-Oeste ela está concentrada principalmente nas suas capitais, como Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Brasília, beleza? Aparecida de Goiânia também, mas é muito próximo ali de Goiânia, tá? Goiânia é a única que tem o status de metrópole regional. Brasília tem a maior densidade demográfica da região, com mais ou menos, eu coloquei ali mais de 430 habitantes, mas pode chegar aí a uns 450 habitantes por quilômetro quadrado. E o Mato Grosso, que até 1977, houve essa divisão feita pelo Ernesto Geisel, na época da ditadura militar, lá em 11 de outubro de 1977, se divide em dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Este território aqui era apenas um estado, Mato Grosso, e na época, lá próximo ao final da ditadura militar, houve essa divisão. E é claro que eu não posso deixar de falar com vocês sobre a cultura do Centro-Oeste. Coloquei aqui 2 pontos importantes, na verdade 3 pontos importantes. Falei aqui sobre a cavalhada, que é um teatro que acontece ao ar livre, e era uma simulação de um desafio entre os cavaleiros medievais mouros, que ficam de vermelho, e os cavaleiros medievais cristãos, que ficam de azul. A procissão de fogaréu, que acontece no estado de Goiás, na época da Páscoa, ela também é muito importante. Mais de 15, 20 mil pessoas se reúnem para poder fazer este evento. E se a gente for falar sobre danças e músicas, eu não tenho como deixar de falar do cururu, lá no Mato Grosso do Sul, e do sertanejo nos estados de Goiás e também do Mato Grosso. Beleza, galera? Bom, essa aqui é uma aula completa de História e Geografia do Centro-Oeste. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado, espero que você tenha feito a sua inscrição aqui no canal, tenha clicado no sininho de notificações, beleza? Porque só dessa forma é que a gente vai atingir mais e mais pessoas e continuar democratizando o conhecimento
como nós fazemos, beleza? Então, para finalizar a aula, vou sair daqui da frente da tela e eu quero o print, beleza? Estou saindo daqui da tela, beijão a vocês, até a próxima, tchau, tchau, print na tela!